Caseiro ia ao celeiro 3 vezes ao dia. O que encontraram lá mudou tudo. Já parou para pensar que as pessoas mais silenciosas ao nosso redor são, muitas vezes, as que gritam mais alto com suas atitudes? Existe um ditado antigo que diz que o quem muito fala, pouco faz, mas a história de hoje é sobre o oposto disso. É sobre um homem que não dizia nada, mas que guardava um segredo tão pesado, tão doloroso e tão bonito, que quando veio à tona, não só salvou uma vida, mas redimiu uma alma que já estava perdida. Se você acredita que a lealdade é um valor que está em extinção hoje em dia, eu preciso que você fique comigo até o último segundo deste vídeo. E já verifica agora se você está inscrito no canal, porque a reviravolta que vamos contar aqui vai fazer você olhar para os seus próprios pais e avós de uma maneira completamente diferente. A nossa história começa com o som de pneus de luxo triturando o cascalho de uma estrada esquecida. Roberto dirigia seu carro importado com uma expressão de nojo no rosto. Ele odiava aquele lugar. A fazenda ao renascer, localizada no interior de Minas Gerais, era o lugar onde ele cresceu, sim, mas também era o cenário de suas piores memórias. O pai de Roberto, o coronel Otávio, tinha sido um homem duro, frio, viciado em jogos e obcecado por aparências. Quando o velho morreu, deixou para Roberto apenas 2 coisas, uma montanha de dívidas e aquela fazenda caindo aos pedaços. Roberto, agora com seus 35 anos, era um empresário da capital que vivia de aparências, tal qual o pai. Ele estava falido, devendo agiotas, e a venda daquelas terras era a sua única salvação. Ele chegou à fazenda numa tarde cinzenta de sexta-feira com um único objetivo: demitir os funcionários, limpar o terreno e vender tudo para uma construtora que queria fazer um resort no local. Mas, ao chegar, percebeu que não havia funcionários só para demitir. Havia apenas um. O Sr. Elias. Elias morava num casebre anexo à casa principal. Era um homem negro, alto, mas curvado pelos seus 70 anos de idade e por uma vida inteira de trabalho pesado sob o sol. Suas mãos pareciam feitas de casca de árvore, grossas e calejadas. Ele trabalhava para a família há 50 anos. Viu Roberto nascer. Mas Roberto não via Elias como uma pessoa, o via como um custo. Um ativo desnecessário, como ele gostava de dizer nas reuniões da empresa. Elias, arrume suas coisas. Você tem até o fim da semana, disse Roberto, sem nem sair do carro, assim que viu o velho varrendo a varanda. Elias parou, apoiou-se na vassoura, olhou nos olhos de Roberto com uma calma inquietante e apenas assentiu. Sim, senhor, seu Roberto. O senhor quer que eu prepare um café? Aquela mansidão irritou Roberto. Ele esperava uma briga, um pedido de misericórdia, choro. Mas o silêncio de Elias era como um espelho que refletia a arrogância de Roberto. Nos dias que se seguiram, enquanto Roberto avaliava a propriedade com corretores, algo começou a incomodá-lo. A fazenda estava morta. Não havia gado no pasto. Os currais estavam vazios e tomados por cupins. O trator estava enferrujado, sem motor. Não havia absolutamente nada que justificasse a presença de um caseiro ali. O que Elias fazia o dia todo? Foi então que a rotina estranha começou a se revelar. Roberto, que sofria de insônia devido às dívidas, passava as noites na varanda fumando e olhando para o nada. E ele percebeu um padrão. Todos os dias, religiosamente, em 3 horários específicos, Elias saía de seu casebre. Às 5 horas da manhã, antes mesmo de o galo cantar, quando a neblina ainda cobria o chão. Às 12 horas, sob o sol escaldante, quando ninguém em sã consciência sairia da sombra. E às 20 horas, logo após o jantar. O destino era sempre o mesmo: o velho celeiro vermelho, que ficava na parte mais baixa do terreno, perto do rio seco. O celeiro estava condenado.
As tábuas estavam podres, o telhado tinha buracos e havia avisos de perigo pregados na porta. Mas o mais curioso não era o destino, e sim o que Elias levava. De manhã, ele levava 2 baldes pesados de água. Ao meio-dia, uma sacola que parecia conter comida. À noite, ele levava panos limpos e o que parecia ser frascos de remédio. Roberto começou a ficar paranoico. A mente de quem está endividado vê conspiração em tudo. Aquele velho está me roubando, pensou ele. Ele deve ter uma criação de porcos ou galinhas lá dentro, usando a minha terra, a minha água, e vendendo na cidade. Ele está lucrando nas minhas costas enquanto eu estou aqui devendo até a alma. Essa desconfiança é algo terrível, não é? A gente começa a criar filmes na nossa cabeça. Eu quero saber de você, você já teve aquela sensação de que alguém estava te enganando bem debaixo do seu nariz? Se você fosse o Roberto, você teria confrontado o Elias na hora ou teria feito o que ele fez a seguir? Escreve aqui nos comentários, eu falaria na cara ou eu investigaria. Vamos ver como é o temperamento de vocês. Roberto decidiu investigar, mas decidiu fazer isso do jeito mais traiçoeiro possível. Ele foi até a cidade vizinha e puxou o extrato da conta bancária da fazenda, que ainda era movimentada por Elias para despesas básicas. O que ele viu fez seu sangue ferver. Nos últimos 10 anos, quase todo o dinheiro que o falecido coronel Otávio mandava para a manutenção da fazenda tinha sumido. Não havia reformas na casa, não havia cercas novas. Mas o dinheiro saía. Havia saques constantes em farmácias veterinárias e lojas de ração de alta qualidade. Ração? Roberto gritou dentro do banco, assustando a gerente. Não tem um maldito cachorro naquela fazenda. Para quem esse velho está comprando ração premium? A conclusão era óbvia para Roberto, Elias estava desviando dinheiro. Talvez ele tivesse uma outra família, talvez estivesse construindo uma casa própria, ou talvez mantivesse um negócio ilegal naquele celeiro. Roberto voltou para a fazenda cego de raiva. Ele não queria apenas demitir Elias, ele queria humilhá-lo. Ele queria colocá-lo na cadeia. A oportunidade perfeita surgiu numa quarta-feira à noite. Uma tempestade violenta caiu sobre a região. Raios cortavam o céu e a chuva transformava a terra vermelha em um lamaçal escorregadio. A luz da casa principal acabou. Da janela do quarto, Roberto viu a luz de uma lanterna balançando na chuva. Era Elias. O velho, coberto apenas por uma capa de plástico fina, lutava contra o vento forte, carregando uma sacola pesada em direção ao celeiro. Ele mal conseguia ficar em pé. É hoje, sussurrou Roberto. Hoje eu pego você, seu ladrão. Roberto vestiu uma capa, pegou uma lanterna potente, mais importante, pegou o revólver antigo do pai que estava na gaveta do escritório. Ele não pretendia atirar, mas queria assustar. Queria autoridade. Ele seguiu Elias à distância. O barulho da chuva abafava seus passos. Ele viu o velho chegar à porta do celeiro. Havia um cadeado enorme, mas Elias tirou a chave de um cordão que carregava no pescoço, abriu rapidamente e entrou, trancando a porta por dentro logo em seguida. Roberto correu até a porta e encostou o ouvido na madeira molhada. Lá dentro, ele ouviu a voz de Elias. Não era uma voz de quem negociava mercadoria roubada. Era uma voz, e doce. Uma voz de ninar. Calma, e está tudo bem. O trovão não vai te machucar. Eu estou aqui. O papai Elias está aqui. Aquilo confundiu Roberto por um segundo, mas a raiva falou mais alto. Ele deve estar escondendo alguém, pensou. Talvez invasores de terra. Roberto não bateu. Ele deu a volta no celeiro até encontrar uma janela onde as tábuas estavam mais podres. Com um chute forte, a madeira cedeu. Ele entrou no celeiro, molhado, com a arma na mão e a lanterna cortando a escuridão. Acabou a festa, Elias.
gritou Roberto, sua voz ecoando nas vigas altas. A cena que a luz da lanterna revelou fez o tempo parar. Não havia pilhas de mercadoria roubada. Não havia criação de porcos. Não havia invasores. O celeiro, por dentro, era impecável. O chão estava forrado com serragem limpa e seca. O cheiro não era de mofo, mas de eucalipto e feno fresco. E no centro, numa baia construída com todo cuidado, cercada por colchões velhos para evitar que se machucasse, estava um cavalo. Mas não era um cavalo comum. Era um animal gigantesco, um puro-sangue inglês, mas estava incrivelmente velho. Sua pelagem, que um dia deve ter sido um negro lustroso, agora estava cinza e opaca. O animal estava deitado, tremendo de frio e medo dos trovões. Elias estava ajoelhado ao lado da cabeça do animal, cobrindo-o com seu próprio cobertor de lã, enquanto ele mesmo tremia de frio com as roupas molhadas. Quando viu Roberto com a arma, Elias não levantou as mãos. Ele se jogou sobre o pescoço do cavalo, como um escudo humano. Não mata ele. Pelo amor de Deus, seu Roberto, me mata, mas não mata ele. Ele não tem culpa. O velho gritava, chorando copiosamente. Roberto abaixou a arma, atordoado. Ele se aproximou devagar, focando a luz no rosto do cavalo. O animal virou a cabeça na direção da luz, mas seus olhos eram brancos, leitosos. O cavalo era cego. E então, uma memória atingiu Roberto como um soco no estômago. Ele reconheceu aquela mancha branca na testa do animal. Vendaval? Sussurrou Roberto. Vendaval foi o cavalo mais famoso da fazenda. O campeão. O animal que valia milhões. Mas Vendaval tinha morrido há 12 anos. Roberto lembrava-se claramente do dia. Seu pai, o coronel, disse que o cavalo tinha quebrado a perna e precisou ser sacrificado. Roberto, que na época tinha 20 e poucos anos e estava na faculdade, nem veio para o enterro. Elias, e Roberto disse, com a voz falhando. Esse cavalo deveria estar morto. Meu pai disse que o matou. Elias, ainda protegendo o animal, começou a falar rápido, atropelando as palavras, com medo de que Roberto atirasse. Seu pai mandou matar, sim. O vendaval tropeçou num buraco e rompeu o tendão. Nunca mais ia correr. O veterinário disse que ele podia viver, mas não servia para competição. Seu pai estava devendo muito jogo, seu Roberto. Ele precisava do dinheiro do seguro. O seguro pagava 3 milhões se o cavalo morresse, mas não pagava nada se ele ficasse manco. Roberto sentiu um gosto amargo na boca. Seguro. Fraude. Ele mandou eu dar uma injeção no bicho, continuou Elias, as lágrimas misturando-se com a água da chuva em seu rosto. Ele me deu o veneno. Disse para eu enterrar a carcaça no fundo do pasto e assinar o laudo. Mas eu não consegui. Eu vi esse potrinho nascer, seu Roberto. Eu que tirei ele da barriga da mãe. Ele confiou em mim a vida toda. Como eu ia matar ele por dinheiro? Roberto olhou ao redor. Viu as prateleiras com remédios caros. Viu os sacos de ração premium. Viu um pequeno fogareiro onde Elias esquentava água para fazer compressas nas pernas do cavalo velho. Você simulou a morte dele? Perguntou Roberto. Eu enterrei pedras e ossos de vaca no lugar, confessou Elias. E trouxe ele pra cá. De noite. Escondido. Cuidei da perna dele por 6 meses. Dormi aqui no chão com ele todas as noites. Ninguém nunca veio nesse celeiro velho. Roberto encostou-se numa viga, as pernas fracas. E o dinheiro, e os desvios, e era para ele. Elias baixou a cabeça, envergonhado. O cavalo precisava de remédio para dor. Precisava de comida especial porque os dentes caíram. O dinheiro do patrão não dava, então eu usava o meu salário também. Eu vendi minha moto, vendi minha televisão. Mas ele nunca passou fome, seu Roberto. Nunca. Roberto olhou para Elias. Aquele homem usava roupas rasgadas. E estava magro.
Vivia num casebre sem luxo nenhum. Ele passou os últimos 12 anos vivendo na miséria absoluta, roubando migalhas e sacrificando a própria vida para manter vivo um animal cego e inválido, apenas porque achava que era a coisa certa a fazer. Apenas por amor. Enquanto o pai de Roberto, o grande homem, queria matar o animal por ganância, o humilde caseiro deu sua vida para salvá-lo. A tempestade lá fora parecia ter diminuído, ou talvez fosse apenas o silêncio dentro da cabeça de Roberto. Ele olhou para o cavalo. Vendaval, sentindo o cheiro de um estranho, tentou se levantar, assustado. Elias imediatamente o acalmou, sussurrando palavras de carinho. Naquele momento, toda a arrogância de Roberto, toda a sua armadura de homem de negócios da cidade grande, desmoronou. Ele caiu de joelhos na serragem. Ele chorou. Chorou pelo homem horrível que seu pai tinha sido. Chorou pelo homem vazio que ele mesmo tinha se tornado. E chorou pela beleza da alma de Elias. Se você está sentindo esse aperto no peito agora, se você consegue imaginar a cena desse velho cuidando desse cavalo no escuro por 12 anos, deixa o like no vídeo agora. Isso é muito importante para nós, mostra que o mundo ainda valoriza histórias de verdade. Roberto levantou-se, enxugou o rosto e guardou a arma na cintura. Ele caminhou até Elias. O velho encolheu-se, esperando o pior. Mas Roberto não gritou. Ele tirou sua capa cara e a colocou sobre os ombros trêmulos de Elias. Vamos levá-lo para o estábulo principal, disse Roberto. O quê? Elias arregalou os olhos. Mais se alguém ver o seguro e a polícia, e que se dane o seguro. Que se dane a polícia. E que se dane a memória do meu pai, disse Roberto com firmeza. Esse cavalo é a única coisa decente que sobrou desta família. E você, Elias, e você é o único homem honrado que já pisou nesta terra. Naquela noite, os dois homens, o patrão e o caseiro, trabalharam juntos na chuva para mover o cavalo cego para o estábulo principal, que era aquecido e espaçoso. Mas a história não acabou aí. Na verdade, foi aqui que ela ganhou o mundo. No dia seguinte, Roberto não ligou para a construtora. Ele ligou para um veterinário especialista. E, num momento de reflexão, ele pegou o celular e gravou um vídeo. Ele mostrou Vendaval, agora limpo e alimentado. Ele mostrou Elias cuidando do cavalo. E ele contou a verdade. Contou sobre a fraude do pai, sobre a lealdade de Elias e sobre como ele mesmo quase cometeu o maior erro de sua vida. Ele postou o vídeo nas redes sociais com a legenda "O Guardião do Celeiro". Roberto tinha poucos seguidores, mas a verdade tem uma força incontrolável. Em 24 horas, o vídeo tinha 1 milhão de visualizações. Em uma semana, o Brasil inteiro conhecia a história de Elias e Vendaval. A comoção foi gigantesca. Pessoas começaram a entrar em contato querendo ajudar. Uma vaquinha online foi criada por internautas, não para pagar as dívidas de Roberto, mas para garantir que Elias e Vendaval tivessem tudo o que precisassem. O valor arrecadado foi tão alto que Roberto conseguiu pagar as dívidas da fazenda e ainda sobrou dinheiro. A fazenda ao renascer não foi vendida para virar resort. Roberto, transformado pela experiência, usou o dinheiro das doações e a visibilidade para transformar a propriedade em um santuário para cavalos idosos, maltratados e abandonados. Elias, o homem que viveu nas sombras por 12 anos, tornou-se o diretor honorário do santuário. Ele não precisava mais se esconder. Ele era parado na rua para tirar fotos. Mas, na sua simplicidade, ele preferia ficar no estábulo. Vendaval viveu mais 3 anos. Ele morreu de velhice, numa tarde de domingo, deitado no pasto, sentindo o sol no rosto e com a cabeça no colo de Elias. Ele partiu sabendo que era amado. No enterro do cavalo, centenas de pessoas compareceram. Roberto fez um discurso, mas foi Elias quem disse a frase que ficou marcada na entrada da fazenda, numa placa de bronze: "E não importa se o mundo diz que você não vale nada. Se tiver um único amigo que acredite em você, você vale tudo." Roberto nunca mais voltou para a capital. Ele descobriu que a riqueza que ele tanto buscava não estava nos bancos, mas na paz de dormir com a consciência limpa e no propósito de fazer o bem.
Ele aprendeu que heróis não usam capas, às vezes, eles usam botas sujas de lama, roupas remendadas e carregam baldes de água no meio da madrugada. E agora, eu quero falar diretamente com você. A gente vive correndo, julgando, querendo sempre mais. Mas quantas vezes paramos para olhar quem está ao nosso lado, carregando fardos em silêncio? Talvez seus pais, seus avós, ou um amigo que você não vê há tempos. Essa história tocou seu coração? Se sim, eu tenho um desafio para você hoje. Não deixe para amanhã. Compartilhe esse vídeo com alguém que você admira pela lealdade, alguém que nunca te abandonou, e escreva apenas: "Obrigado por ser meu Elias". E se você quer continuar recebendo histórias que alimentam a alma e nos fazem pensar sobre a vida, já clica no botão de inscrever-se e ative o sininho. A nossa comunidade aqui cresce a cada dia com pessoas que acreditam no bem. Eu espero você no próximo vídeo. Um forte abraço e até lá!